Atos capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos queridos, o enchimento com o Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes. Irmãos, o dia de Pentecostes era comemorado 50 dias após a festa da Páscoa. E o dia de Pentecostes, irmãos, era conhecido como a festa das colheitas, ou a festa da colheita. Era o dia quando o povo de Israel comemorava a colheita. Então, Pentecostes, festa da colheita. Então era o dia que o povo de Israel se reunia para agradecer a Deus pela colheita daquele ano. Irmãos, e a Bíblia Sagrada diz que durante essa festa das colheitas, ou o dia de Pentecostes, vinham judeus que moravam em vários lugares, que não moravam ali, mas moravam em outras cidades, em outros lugares, em outros países. Esses judeus, eles vinham até Jerusalém com o objetivo de também realizar a festa das colheitas. É por isso que quando o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas 20 pessoas, no dia da festa das colheitas, no dia de Pentecostes, havia, diz a Bíblia, muita gente ali em Jerusalém, de várias nacionalidades, pessoas estrangeiras ali, que ouviram cada um falando na sua própria língua, porque era um dia que era visitado pelos estrangeiros. Judeus estrangeiros vinham para também realizar a festa das colheitas, ou o dia de Pentecostes. Irmãos, e foi justamente nesse dia, quando a igreja, quando os 120 homens e mulheres estavam reunidos no cenáculo, justamente no dia das colheitas, justamente no dia de Pentecostes. Diz a Bíblia que eles estavam reunidos, assentados ali no cenáculo, quando de repente foi derramado sobre eles o Espírito Santo. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos, que maravilha isso, né? Que maravilha! Pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Irmãos amados, e a Bíblia diz que o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes foi o cumprimento da profecia do profeta Joel. Quando o profeta Joel disse que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e ali no dia de Pentecostes se cumpriu a profecia de Joel, e Deus derramou sobre aqueles 120 o Espírito Santo, e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos, não foi o cumprimento apenas da profecia de Joel, foi o cumprimento também da profecia de Isaías, quando Isaías diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, e rio sobre a terra seca, e derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, além do profeta Joel,
o profeta Isaías também falou sobre esse grande acontecimento, o derramamento do Espírito Santo. Irmãos, e quando a gente estuda a Bíblia, a gente aprende que não foi só Joel, não foi só Isaías, mas também João Batista, o precursor de Jesus. Irmãos, João Batista, ele disse que ele batizava com água para arrependimento, mas após ele viria um maior do que ele, o qual batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, irmãos, não só o profeta Joel, não só o profeta Isaías, não só João Batista, mas a Bíblia Sagrada, irmãos, nos diz que outro também fez a sua profecia, outro também entregou um recado. A Bíblia Sagrada diz que o próprio Jesus, ele também disse certa vez, lá em João 14, o meu dia está chegando para eu ir embora. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que é o Espírito Santo de verdade. Então, não só Joel, não só Isaías, não só João Batista, mas o próprio Jesus disse que após a sua ida para o céu definitiva, Deus enviaria outro Consolador, que era o Espírito Santo da verdade, que estaria junto com a igreja do Senhor Jesus, assumiria o seu lugar como encorajador, como protetor, como abençoador, como consolador, como exortador da igreja do Senhor Jesus. E isso é bênção maravilhosa. Quem crê nisso, diga amém. Irmãos, o batismo com o Espírito Santo, o que é? A pessoa, quando ela aceita Jesus como Salvador, a pessoa, quando ela se entrega a Jesus, ela recebe o Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz que ela se torna templo do Espírito Santo, irmão Pedro. A partir do momento que a pessoa vem para o culto, ela ergue a sua mão e ela abre o seu coração para Jesus. Irmãos, neste momento, o Espírito Santo, o Espírito Santo toma conta dela. Ela se torna templo do Espírito Santo. Mas não é disso que nós estamos falando neste momento. Irmãos, nós estamos falando do enchimento com o Espírito Santo. Nós estamos falando do batismo com o Espírito Santo. A pessoa receber o Espírito Santo, quando ela se entrega a Jesus, é uma coisa. E a pessoa ser batizada no Espírito Santo é outra totalmente diferente. A partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, o Espírito Santo começou a fazer parte da minha vida. Ele entrou dentro de mim. A partir daquele momento eu sou o templo do Espírito Santo. Mas ainda está faltando uma coisa. Está faltando o batismo no Espírito Santo. Irmãos, o que é o batismo no Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é a pessoa ser mergulhada no Espírito Santo. A pessoa ser batizada no Espírito Santo significa ela transbordar do Espírito Santo. É como aquele copo que vai enchendo de água, e de repente aquela água atinge a borda do copo e aquela água começa a derramar. Irmãos, isso é o significado do batismo com o Espírito Santo. A pessoa, ela não apenas tem o Espírito Santo, mas ela está cheia do Espírito Santo. Ela está cheia do poder de Deus. Ela está com aquela ousadia toda. Ela está mergulhada no Espírito Santo. Olha que bênção maravilhosa, irmãos. Isso é ser batizado no Espírito Santo. É ser mergulhado no Espírito Santo. É ser afundada no Espírito Santo. É ser envolvida no Espírito Santo. Irmãos, que maravilha é ter essa bênção maravilhosa nas nossas vidas. Eu gostaria de dizer para você que ainda não é batizado no Espírito Santo, busca essa bênção maravilhosa para a sua vida. Eu tenho certeza que você jamais vai ser o mesmo. Você vai ser uma pessoa diferente. Você vai ver como algo diferente vai acontecer na sua vida.
Agora, irmãos, existe uma coisa interessante que eu gostaria de falar para você. Alguns requisitos para a pessoa ser cheia do Espírito Santo. Primeiro, a pessoa precisa ser crente de verdade em Jesus. Não existe batismo no Espírito Santo em vida que não é comprometida com Deus. Um dos requisitos para a pessoa ser cheia do Espírito Santo, ela ser uma crente regenerada na presença de Deus. Irmãos, o outro requisito para ser cheio do Espírito Santo, ou batizado no Espírito Santo, irmãos, a pessoa precisa ter fome, a pessoa precisa ter sede disso. O que significa ter fome e sede? É a pessoa buscar com intensidade. Não recebeu ainda, continua buscando. Ainda não recebi, eu vou continuar. É a pessoa buscar, é a pessoa ter sede, é a pessoa ter fome dessa bênção em sua vida. O outro requisito para a pessoa ser cheia do Espírito Santo, irmãos, é a pessoa ter convicção de que precisa dessa bênção. A pessoa, ela é convicta que ela precisa dessa bênção. Eu tenho convicção que eu preciso, e acabou. Então eu vou buscar, porque vai fazer a diferença na minha vida. Eu tenho convicção disso, e eu sei que Deus vai me dar. O outro requisito para eu ser batizado no Espírito Santo, é eu sentir que essa bênção é de suma importância para a minha vida. Eu preciso dela, é algo importantíssimo para mim. Irmãos, o outro requisito para eu ser batizado no Espírito Santo, é eu pedir de modo definitivo em oração. É eu pedir para Deus que eu preciso dessa bênção. Senhor, eu preciso ser batizado no Espírito Santo. É essa bênção que eu quero para a minha vida. É essa bênção que eu necessito para a minha vida. Então eu coloco isso diante de Deus de forma definida, não de forma indefinida, de forma definida. Eu quero ser batizado no Espírito Santo, e eu tenho convicção de que essa bênção vai fazer a diferença na minha vida. Irmãos, outra coisa interessante, outro requisito para eu ser batizado no Espírito Santo, é eu me render aos pés do Senhor Jesus de forma incondicional. Irmãos, não existe como ser batizado no Espírito Santo sem ter obediência na presença de Deus, sem ser submisso a Deus. Deus não vai dar, não adianta, Ele não vai dar. Ah, pastor Josué, eu ainda não recebi essa bênção. Será que você está pedindo de forma definitiva? Será que você está se rendendo aos pés de Deus de forma incondicional? Será que você está vivendo uma vida de santificação? Será que você está pedindo isso para Deus de forma definida? Será que você já chegou à conclusão que essa bênção é de suma importância para você? Enquanto você não chegar a essas conclusões, você não vai receber essa bênção na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, e o último requisito que eu tenho aqui, para a pessoa ser batizada no Espírito Santo, é a pessoa viver uma vida de santificação. O Espírito Santo, irmãos, ele não vai descer sobre um vaso sujo, não. Ele não vai pousar ou repousar sobre um vaso sujo, ou dentro de um vaso sujo. Não adianta. Irmãos, se eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu preciso viver uma vida de santidade na presença de Deus, afastado do pecado, aceitando um novo padrão de vida na presença do Senhor, aceitando as condições necessárias para que isso aconteça na minha vida. Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá. Irmãos, nós precisamos dessa bênção.
Nós precisamos disso na nossa vida. Nós precisamos disso na nossa vida. Irmãos, não é brincadeira, nós não estamos brincando. Nós precisamos dessa bênção na nossa vida. A igreja precisa dessa bênção. Irmãos, nós precisamos sair do nosso comodismo. Nós precisamos sair do nosso bem bom. Nós precisamos sair do nosso berço esplêndido. E nós precisamos pagar um preço, irmãos, para que Deus derrame sobre nós o seu Espírito, como Ele fez no dia de Pentecostes. Nós precisamos dessa bênção. Nós precisamos de pessoas batizadas no Espírito Santo. A igreja precisa de pessoas envolvidas no Espírito Santo. Pessoas que tenham intimidade com o Espírito Santo. A igreja precisa de pessoas que vivam este poder na presença de Deus. Amém, irmãos? Deus quer isso das nossas vidas. Vamos parar com frieza espiritual. Muitas vezes nós somos muito frios espiritualmente. A gente encara a obra de Deus de qualquer jeito. Irmãos, é algo que eu preciso falar aqui. Ah, pastor Josué, ir na igreja só no dia da ceia tá bom demais. Tá bom, não tem problema nenhum não. Eu ser membro da igreja e continuar frequentando lugares aí que Deus não se agrada, não tem problema também não. Não tem problema, Deus não está preocupado com isso não. Ah, pastor, eu ser membro da igreja e no final de semana ir lá no botequinho da esquina, tomar uma cervejinha, tomar uma branquinha, não tem problema nenhum também não. Deus não está preocupado com isso não. Deus tem coisas muito maiores para se preocupar do que com essas coisinhas pequenininhas aí. Eu gostaria de falar para você, meu querido, que isso é frieza espiritual. Se nós estamos agindo dessa maneira, eu tenho um recado para você. A mornidão já tomou conta do seu coração faz muito tempo. Se você acha que vir na igreja uma vez por mês está bom, só para picar o cartãozinho ali, para dizer que marcou presença na igreja, eu tenho um recado para você. A frieza espiritual e a mornidão espiritual já tomou conta da tua vida faz muito tempo. Você precisa rever os seus conceitos diante de Deus. Se você acha que um pecadinho não vai fazer a diferença, que Deus não está preocupado com isso, eu tenho um recado para você também. O amarelão espiritual, o insetozinho do amarelão espiritual já te picou, e você já está doente espiritualmente. Você precisa tomar uma posição diante de Deus essa noite. Irmãos, eu falo isso com muita reverência, com muito temor, com muito tremor diante de Deus, como ministro do Evangelho, e diante de uma igreja que Deus colocou na minha mão para eu cuidar dela. Se você está nessa situação, se você está pensando isso que eu acabei de dizer, eu tenho um recado para você. Você precisa rever os seus conceitos, porque a frieza espiritual tomou conta do seu coração, tomou conta da sua mente, tomou conta do seu intelecto, da sua alma, do seu corpo, de tudo. Você precisa tomar uma posição diante de Deus. Por quê? Porque uma igreja, irmãos, cheia do Espírito Santo, uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela age de forma diferente. Ela tem vontade de estar na igreja, ela tem desejo de santificação, ela não consegue ficar em casa de jeito nenhum, ela não vê a hora de começar o culto. A pessoa sente vontade de Deus na sua vida, ela sente vontade de estar na casa de Deus. Sabe por quê? Porque ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo, e ela sabe que o lugar dela é na igreja, louvando e glorificando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou confirmar para você tudo isso que eu acabei de dizer.
antes da gente entrar nos dons espirituais. Irmãos, a igreja primitiva era cheia do Espírito Santo. A igreja primitiva era composta de pessoas batizadas no Espírito Santo. Irmãos, e sabe qual era a característica dessa igreja? Uma das características era a firmeza diante de Deus. Irmãos, eles eram firmes. A Bíblia Sagrada diz que eles estavam firmes no ensino, na comunhão e mesmo diante das perseguições. A igreja estava firme na presença do Senhor. Poderia vir perseguição que não abalava. Poderia vir os vendavais que não abalava. Por quê? A igreja primitiva era cheia do Espírito e era uma igreja firme diante de Deus. Agora hoje, irmãos, quantas vezes um ventinho de nada já faz a pessoa cair, né? Já faz a pessoa cair. A pessoa está na igreja, vem um ventinho aí de 5 km por hora e já derruba a pessoa já fica abalada. Ah, não vou mais na igreja não, porque não sei o que. Irmãos, um ventinho de nada, um ventinho que não derruba nem um capim, derruba um crente. Irmãos, a gente precisa tomar cuidado, precisa tomar posição diante de Deus. Irmãos, uma das características da igreja lá do primeiro século, da igreja dos apóstolos, uma das características da igreja que era cheia do Espírito Santo, era a firmeza diante de Deus. Eles eram firmes, custasse o que custasse, nada os tirava da presença de Deus. O próprio apóstolo Paulo um dia, ele chegou a dizer que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a espada, nem a morte, nada poderia separá-lo do amor de Deus que estava em Cristo Jesus, o seu Senhor. Porque era um homem cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Irmãos, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, era uma igreja reverente, cheia do Espírito Santo, reverente, tinha temor diante de Deus. Uma outra coisa interessante, aconteciam os milagres na presença de Deus, era uma sequência de milagres, era a igreja cheia do Espírito Santo. Irmão, se a igreja não estiver cheia do Espírito Santo, pode pular, pode virar cambalhota aqui na frente, pode virar pirueta aqui na frente, que não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Irmãos, agora quando uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, ela não precisa nem virar cambalhota, só dela falar uma palavra, o milagre já acontece. Por quê? Enchimento com o Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Irmãos, eu já disse aqui um dia desses, e vou repetir. O diabo, irmãos, ele não tem medo de uma pessoa bonita, ele não tem medo de uma pessoa que usa camisa de manga comprida e gravata. O diabo não tem medo de uma pessoa que tem uma excelente retórica, que vem aqui na frente e faz uma retórica que faz todo mundo chorar. O diabo, irmãos, ele não tem medo de uma pessoa que fez 30 cursos de teologia, vem aqui na frente e cita tudo quanto é teólogo que conhece. O diabo não tem medo de uma pessoa que tem dinheiro, que tem diplomas, que tem carro bonito, que passou no último concurso de modelo que teve lá em São Paulo. O diabo não tem medo disso, irmãos. Irmãos, o diabo tem medo de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Pode não ter diploma nenhum, mas é uma pessoa cheia do Espírito Santo. O diabo treme e sai correndo quando essa pessoa abre a boca na presença de Deus. Irmãos, pode ser o último modelo, a última pessoa que ganhou o concurso de modelo,
e agora vai participar do curso de modelo lá nos Estados Unidos, está entre os mais bonitos do mundo. Não adianta nada se for vazio do Espírito Santo. Não adianta nada se não tiver o Espírito Santo na sua vida. Irmãos, pode ser o mais feio que existe, pode ser a pessoa que nem se olha no espelho, de tão feia que acha que é, mas se é cheio do Espírito Santo, quando levanta a mão, irmão, a coisa acontece, e o nome de Jesus é glorificado. Se é para Jesus, pode aplaudir, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Irmãos, o diabo, ele tem medo de uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque quando a pessoa chega perto dele, pastor Zé Roberto, ele tem que sair correndo, porque junto com a pessoa existe uma unção diferente, existe um algo diferente que incomoda o diabo, e ele tem que sair correndo, ele tem que ir embora, porque ele não aguenta. Irmãos, enchimento com o Espírito Santo, precisamos ser cheios do Espírito Santo. A igreja primitiva, irmãos, era assídua nos trabalhos, é aquilo que eu acabei de falar, lá em Atos 2, 46, todos os dias eles estavam no templo, louvando a Deus com muita alegria. Irmãos, o texto não está dizendo aqui, uma vez por mês eles estavam no templo, louvando a Deus com toda alegria. Não está dizendo aqui que todo domingo eles estavam na igreja louvando a Deus com toda alegria. Não está dizendo aqui que no culto da ceia eles estavam na igreja louvando a Deus. Não, a Bíblia está dizendo aqui todos os dias. E todos os dias eu entendo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, eles estavam lá, porque eles tinham necessidade de Deus na vida deles, eles tinham necessidade do poder de Deus na vida deles, assiduidade nos trabalhos. A pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, ela tem essa necessidade de estar sempre presente na casa de Deus, crescendo na presença de Deus. O dia que ela não pode vir na igreja, ela fica doente, como a irmã Zaira, por exemplo, ligou hoje lá em casa: pastor, irmã Valdete, eu sinto falta da igreja, mas eu não posso ir, eu estou doente, eu gostaria de estar lá, no meu lugarzinho, sentadinha lá. Irmãos, isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Agora, quantos estão em casa agora que não vieram na igreja, estão lá sentados assistindo televisão, né? Sendo edificados com os programas da televisão. Outros estão lá neste momento com a barriga para cima, dormindo. Domingo que vem eu vou, não tem problema não. Não sente vontade de estar na igreja, não sente vontade de estar na casa de Deus. Irmãos, uma outra coisa aqui, havia unidade, solidariedade, havia união. Atos 2:44, eles tinham tudo em comum, enchimento com o Espírito Santo, eles tinham paixão pelas almas. A Bíblia diz que a igreja caía na graça do povo, eles tinham paixão pelas almas, e isso gerava crescimento. Atos 2:47, irmãos, eles tinham comunhão com Deus. Atos 4:31, eles tinham comunhão com Deus. Irmãos, o crente cheio do Espírito Santo, ele tem comunhão com Deus, ele conversa com Deus, Deus é uma pessoa íntima dele. Olha que coisa interessante. O crente batizado no Espírito Santo e cheio do Espírito Santo, ele fala com Deus como se fosse uma pessoa que está ali do seu lado. Ele tem comunhão com Deus e Deus tem comunhão com ele. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Irmãos, isso é interessante, isso aqui é maravilhoso. E quando a igreja é cheia do Espírito Santo, quando há batismo no Espírito Santo, então o que acontece? Deus
distribui os dons espirituais. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, quando a igreja está envolvida com o Espírito Santo, quando a igreja está mergulhada no Espírito Santo, então aí sim, Deus começa a distribuir os dons espirituais a cada um como Ele quer, do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. E é aí, irmãos, que nós entramos em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1, quando diz assim a palavra, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E agora então começa, a um pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria, dom espiritual. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, dom espiritual. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, dom espiritual. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, dom espiritual. E a outro a operação de maravilhas, dom espiritual. E a outro a profecia, dom espiritual. E a outro o dom de discernimento de espírito, dom espiritual. A outro variedade de línguas, dom espiritual. E a outro a interpretação das línguas, dom espiritual. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, irmãos, após o batismo com o Espírito Santo, após o mergulho no Espírito Santo, após o enchimento com o Espírito Santo, aí sim Deus presenteia a sua igreja com os dons espirituais. A um Ele dá o dom da sabedoria, a outro Ele dá os dons de curar, a outro Ele dá o dom da profecia, a outro Ele dá o dom da ciência, do conhecimento ou das revelações, a outro Ele dá o dom do discernimento de espíritos, a outro Ele dá o dom das línguas estranhas, a outro Ele dá o dom da interpretação das línguas. Irmãos, Ele vai distribuindo os dons espirituais, que são as ferramentas que Deus coloca na nossa mão, para nós fazermos a obra dEle. Irmãos, o dom espiritual não é nada mais do que a ferramentinha que Deus coloca na nossa mão, para nós fazermos a obra de Deus, para nós construirmos o reino de Deus. É aquela ferramentinha. O dom espiritual é a pazinha que Deus coloca na nossa mão, é a enxadinha que Deus coloca na nossa mão, é o serrotezinho que Deus coloca na nossa mão, é a furadeirazinha que Deus coloca na nossa mão, não é? É a chavinha de fenda que Deus coloca na nossa mão. São os dons espirituais que Deus coloca na nossa mão, para nós fazermos a obra dEle. Amém? Então, domingo que vem, nós vamos então entrar direto nos dons espirituais. Nós vamos falar um por um, e eu tenho certeza que você vai ser edificado na presença de Deus. Amém, irmão?